Todos os anos, a América destrói o suficiente de estradas velhas para dar a volta ao planeta várias vezes. 100 milhões de toneladas de asfalto gretado, gasto e partido. Para onde vai tudo isto? Um aterro sanitário gigante? Uma montanha de lixo industrial que ficará para sempre como uma cicatriz na paisagem? Não, a resposta é muito mais inteligente e está escondida debaixo dos nossos pés. Quase 100% deste material não é lixo, é matéria-prima. Mas o verdadeiro segredo desta incrível transformação não está apenas na estrada velha. Está nisto: milhões e milhões de pneus velhos, arrancados de carros e caminhões. Como é que os engenheiros usam fogo intenso, pressão extrema e temperaturas mais frias que o Ártico para transformar este caos de borracha, gasta e pedras partidas num tapete de asfalto perfeitamente novo? Esta é a história de como a engenharia transforma o fim num novo começo. Tudo começa com o fim de uma vida. Em média, uma estrada de asfalto foi concebida para durar entre 10 e 15 anos. Imagine o peso de milhões de carros, caminhões e autocarros dia após dia. Imagine o ataque implacável do sol, da chuva e do gelo. O asfalto envelhece. O cimento preto que une tudo, o betume, perde a sua flexibilidade. Torna-se rígido, frágil. A estrada começa a gretar. A estrada começa a morrer. Quando remendar já não funciona, começa a fase 1 da renovação. Mas isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia industrial. Primeiro, equipas especializadas usam serras rodoviárias. As suas lâminas, incrustadas com diamantes industriais ou carboneto, cortam o pavimento como um bisturi. Elas criam linhas de fronteira precisas, a uma profundidade de 2 a 4 polegadas. Isto impede que a fratura se espalhe para o asfalto que ainda está bom. É um corte limpo. Depois da precisão cirúrgica, vem a força bruta controlada. Martelos pneumáticos gigantes entram em ação. Alimentados por 80 a 100 psi de pressão de ar, eles desferem milhares de golpes por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor do metal a atingir a pedra. Esta força é suficiente para partir as lajes mais espessas, mais calibrada para não destruir a fundação por baixo. O asfalto velho é separado, pedaço a pedaço. Finalmente, as pás carregadoras avançam. Com uma facilidade que parece impossível, elas levantam o material partido. Cada balde pode recolher entre 200 a 400 libras de asfalto de uma só vez. Em poucas horas, dezenas de toneladas são carregadas em caminhões. E aqui está um detalhe crucial. Cada caminhão é pesado. Recebe um número de lote e a sua zona de escavação é registrada. Isto já não é lixo, tem rastreabilidade. É agora um recurso valioso, conhecido na indústria como RAP, pavimento asfáltico recuperado. Mas nesta forma, ainda é inútil. Tem de ser levado para a fábrica para ser totalmente desconstruído. Na central de reciclagem, os caminhões despejam a sua carga de RAP em enormes tremonhas de alimentação. O material é agora uma mistura caótica de lajes gigantes, pedras pequenas, pó e, por vezes, lixo. O primeiro passo é a triagem. O RAP move-se ao longo de um tapete vibratório. A vibração separa a terra solta e os detritos mais finos, que caem através de uma grelha. Depois, o RAP passa por baixo de um predador industrial, um eletroímã maciço. Suspenso sobre o tapete, este ímã tem uma força incrível. Arranca instantaneamente qualquer sucata de metal escondida no material. Pregos, parafusos, pedaços de vergalhão, qualquer coisa magnética é puxada e descartada. O metal pode destruir as máquinas seguintes. Agora, o RAP limpo dirige-se para o coração da linha de processamento, o triturador de impacto. Esta máquina é uma maravilha da engenharia de força. No seu interior, martelos de aço maciço, pesando centenas de quilos cada, estão montados no rotor. Este rotor gira a uma velocidade alucinante, 1.800 rotações por minuto, 1.800 vezes a cada 60 segundos. O RAP é atirado para dentro desta câmara e é pulverizado por esta força implacável. O objetivo não é apenas partir as pedras. O impacto violento separa o betume antigo e endurecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis dentro da câmara garantem que nada sai até ter o tamanho certo. O resultado é um fluxo constante de partículas perfeitamente calibradas.
com um tamanho controlado entre meia polegada e 2 polegadas. O que entrou como entulho caótico sai como um recurso uniforme e valioso. Uma única central pode processar entre 100 e 300 toneladas deste material por hora. O agregado está agora limpo, classificado e tem o tamanho certo, mas ainda está morto. O betume antigo está rígido e inativo. Para o trazer de volta à vida, é preciso fogo. O REP triturado é agora transportado para a fase mais quente do processo, o secador de tambor rotativo. Imagine um cilindro de aço gigante, com dezenas de metros de comprimento, ligeiramente inclinado e a girar lentamente. O REP entra por uma extremidade. Pela outra, um queimador maciço, alimentado a gás natural ou óleo combustível, dispara um fluxo de ar superaquecido. A temperatura no interior atinge os 250 a 300 graus Fahrenheit. Aqui, o controlo é tudo. As apostas são muito altas. Se o material aquecer demasiado, o betume, que é a base de petróleo, simplesmente queima, oxida e torna-se inútil. Se aquecer de menos, a umidade não evapora e o betume não amolece. Por isso, as centrais modernas usam um sistema genial de duplo tambor. O REP não toca na chama direta. Em vez disso, é aquecido pelo ar quente que flui através dele. À medida que o tambor gira, aletas no interior levantam o RAP e deixam-no cair através da corrente de ar quente, criando uma cortina de material. Pode-se quase sentir o cheiro. A umidade evapora-se instantaneamente. O betume antigo e cinzento começa a amolecer, começa a brilhar. O que entrou como pedra cinzenta e morta sai pela outra extremidade como um agregado preto, brilhante e reanimado. O asfalto antigo está quase pronto para a sua segunda vida, mas para a receita perfeita da estrada do futuro, falta um componente: o ingrediente secreto. Todos os anos, o mundo descarta milhares de milhões de pneus. São um dos maiores problemas de resíduos do planeta. Foram concebidos para serem indestrutíveis. Mas para um engenheiro de estradas, esta indestrutibilidade é uma virtude. Se conseguirmos triturar pneus e misturá-los no asfalto, a estrada herda essa elasticidade e durabilidade. Mas como se destrói algo concebido para não ser destruído? A resposta é ciência de ponta: trituração criogênica. Os pneus velhos são recolhidos e limpos. O aço das cintas é removido. Depois, os pedaços de borracha são mergulhados em nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido arrefece a borracha para temperaturas negativas extremas. A borracha, normalmente elástica, torna-se subitamente dura e quebradiça como vidro. Neste estado frágil, ela é enviada para moinhos de martelos. O que antes absorveria o impacto, agora estilhaça-se em milhares de pedaços minúsculos. O resultado é um pó fino e uniforme, chamado borracha granular, crumb rubber. Este processo é incrivelmente eficiente. De cada tonelada de pneus velhos, a central produz entre 700 a 800 quilos de borracha granular padronizada. Este pó preto não é lixo. É um aditivo de alta tecnologia que irá tornar o asfalto mais forte, mais silencioso e mais resistente a fissuras. Agora temos todas as peças. Estamos no coração da central, o tambor misturador. É aqui que a receita multimilionária é preparada. É uma dança de temperaturas e proporções. Primeiro, o agregado virgem, pedra nova, acabada de extrair, entra num secador separado. É aquecido muito mais, até 300 ou 350 graus Fahrenheit. Este agregado superaquecido funciona como um motor térmico. Depois, todos os ingredientes encontram-se no misturador. O agregado virgem superaquecido, o REP, já quente do seu próprio secador, e a borracha granular. O calor intenso da pedra nova transfere-se para o REP, ativando completamente o betume antigo. As pás dentro do misturador giram, misturando tudo num caldeirão violento e controlado. A proporção de REP numa mistura padrão é de 20 a 50%, mas em centrais avançadas eles adicionam rejuvenescedores, compostos químicos especiais que restauram a elasticidade perdida do betume antigo. Com estes, a proporção de REP pode disparar até aos 70%. A borracha granular funde-se na mistura, criando o asfalto emborrachado.
Todo o processo é monitorizado por sensores de temperatura e fluxo. Finalmente, a mistura final, uma massa preta, fumegante e homogênea, é descarregada num silo quente. Este silo funciona como uma garrafa térmica gigante, mantendo o asfalto a uns constantes 275 graus Fahrenheit, impedindo que arrefeça. A mistura perfeita está pronta. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas alinham-se por baixo. Eles são carregados e partem imediatamente para o local da construção. A partir deste segundo, começa a corrida mais importante de todas: a corrida contra o tempo. No local da obra, a equipe de pavimentação está pronta. O caminhão basculante despeja a sua carga fumegante na tremonha da pavimentadora de asfalto. A temperatura da mistura ainda está entre 270 a 300 graus Fahrenheit. A máquina avança e um sem fim distribui o asfalto uniformemente. Na parte de trás, uma placa de ferro pesada e aquecida, chamada mesa, alisa o asfalto, criando uma camada com a espessura exata, geralmente entre 1,5 polegadas e 3 polegadas. Mas o asfalto ainda está macio e cheio de ar. Imediatamente atrás da pavimentadora, vêm os rolos. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. Primeiro, rolos de aço vibratórios. O seu peso maciço e a vibração forçam as pedras a encaixarem-se, removendo o ar e dando a compactação inicial. Logo atrás deles, vêm os rolos pneumáticos, máquinas estranhas com múltiplas rodas de borracha. Eles amassam a superfície, selando os poros e garantindo uma coesão perfeita. Mas toda esta operação tem um inimigo: a temperatura. A equipa tem uma janela muito curta. Todo o trabalho de compactação tem de estar terminado antes que a temperatura do asfalto desça abaixo dos 180 graus Fahrenheit. Abaixo desse ponto crítico, o betume começa a endurecer demasiado. Perde a sua capacidade de colar. Se os rolos passarem sobre ele, podem fraturar a ligação em vez de a selar. O trabalho é perdido. A equipa move-se com uma precisão militar. O vapor sobe da estrada negra enquanto os rolos dão as passagens finais. Eles conseguiram. Em apenas algumas horas, a estrada que era lixo endurece e está pronta para o tráfego. Mas a história ainda não acabou. Sabia que só nos Estados Unidos os veículos percorrem mais de 3,2 trilhões de milhas por ano? Isso é uma exigência que requer manutenção constante. Sabia que a adição de borracha de pneu ao asfalto não só o torna mais duradouro contra fissuras, como também reduz o ruído da estrada, tornando as viagens mais silenciosas? E sabia que a economia global ligada a este material que pisamos todos os dias, o asfalto, está avaliada em mais de 300 mil milhões de dólares? 100 milhões de toneladas de asfalto velho, milhões de pneus gastos que pareciam ter chegado ao fim da sua vida. Onde antes víamos lixo, a engenharia viu uma oportunidade. Já não é o fim de um ciclo, é um ciclo fechado. Desde a remoção cirúrgica, passando pelo rugido do triturador a 1.800 rotações por minuto, pelo fogo controlado do rejuvenescedor e pela ciência fria da trituração criogênica. O resultado é este: um tapete preto perfeito, mais forte, mais silencioso e mais sustentável do que antes. É a prova clara de como a engenhosidade humana pode pegar nos resíduos de ontem e transformá-los, literalmente, no caminho para o amanhã. E permite-nos conduzir, uma e outra vez, sobre as estradas que um dia deitamos fora. Ele nasce de um líquido, macio, suave e aparentemente frágil, mas isso é uma ilusão. Este líquido é projetado para desafiar o tempo. É capaz de durar 3 décadas sob pressão constante, sem mostrar um único sinal de deformação. Agora, olhe ao seu redor. 90% do conforto em sua vida diária. O sofá onde você senta, o assento do seu carro, o colchão onde você dorme, é construído sobre esta fundação invisível. É uma indústria global de mais de 50 bilhões de dólares, um gigante silencioso que produz milhões de toneladas por ano. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Este material nasce de uma explosão. Uma reação química tão rápida, tão precisa, que deve ser controlada por lasers e computadores em tempo real. Como os engenheiros comandam essa transformação instantânea?
Como eles convertem milhares de galões de produtos químicos voláteis em um bloco sólido perfeitamente estável, do tamanho de um ônibus, forte o suficiente para durar uma geração inteira. Esta é a jornada ao coração da tecnologia do conforto. A jornada não começa com uma máquina, mas com uma receita. Tudo começa na área de recebimento de matéria-prima. Aqui, 2 compostos líquidos principais são preparados. O primeiro é o poliol. Pense nele como o corpo macio da espuma. O segundo é o isocianato, o componente reativo, o gatilho poderoso que constrói a estrutura celular. Eles esperam em tanques de aço gigantescos e brilhantes. Mas estes não são apenas tanques de armazenamento, são cofres climatizados. Sensores de temperatura monitoram constantemente o interior. As apostas são altas desde o primeiro segundo. Se a temperatura variar em apenas alguns graus, toda a delicada cadeia química pode ser quebrada. A reação falhará. A espuma pode entrar em colapso. Cada gota deve estar na condição perfeita. Ao redor deles, tanques menores contêm os temperos desta receita, aditivos, catalisadores, que são usados para controlar a velocidade daquela explosão química iminente, corantes e, crucialmente, retardadores de chama. Isto não é apenas espuma, é um material de engenharia de alto desempenho, projetado para segurança e durabilidade. Destes tanques, uma rede silenciosa de tubulações, a corrente sanguínea da fábrica, começa a fluir, levando os ingredientes para o coração do processo. Os líquidos fluem em alta velocidade, convergindo para um único ponto, o cabeçote de mistura. É aqui que a mágica acontece, e acontece em um instante. O pulso rítmico de bombas de alta pressão força os produtos químicos a se encontrarem. No interior, lâminas poderosas giram em velocidade tremenda. Os 2 líquidos não apenas se misturam, eles colidem. A reação é imediata e visível. A mistura engrossa instantaneamente. O calor irradia dela. E de repente, bilhões de bolhas minúsculas nascem. Este é o DNA da espuma sendo escrito em tempo real. Quão preciso é este processo? Medidores automatizados controlam o fluxo com uma precisão de milésimos de unidade. Em uma produção desta escala, não há margem para erro. 1 segundo a mais, uma gota a menos, e o lote inteiro pode ser arruinado. Para entender o poder puro desta reação, os técnicos às vezes fazem um teste manual. Eles pegam apenas um copo de líquido, alguns segundos de agitação, e a substância entra em erupção. Ela se expande dramaticamente, transbordando do copo como se estivesse viva. É uma demonstração vívida do poder do poliuretano. Agora imagine esse poder multiplicado milhares de vezes. Essa mistura viva e pulsante, carregada com bilhões de células de ar, é agora liberada da câmara de mistura e derramada no transportador principal. A válvula se abre. Um fluxo suave e viscoso de líquido é derramado sobre a correia transportadora em movimento. E imediatamente, uma barra mecânica de espalhamento varre para frente e para trás, ou escovas rotativas pintam o líquido por toda a largura. A camada deve ser perfeitamente uniforme. E então, diante dos nossos olhos, ela começa a crescer. Como uma coisa viva, a mistura de espuma incha. Você pode vê-la subir, subindo em ondas suaves. A cor da superfície muda, bege, verde suave, rosa pálido. A superfície gradualmente se assenta e se alisa à medida que a reação química encontra seu equilíbrio. Mas isso não é um pequeno bloco, é um pão de espuma gigante e contínuo, crescendo para 40 pés de comprimento, o comprimento de um ônibus urbano. À medida que cresce em altura, ele é contido. Paredes laterais móveis nas bordas do transportador sobem junto com ele, forçando-o a assumir uma forma retangular perfeita e maciça. Acima, a tecnologia monitora cada segundo. Sensores a laser varrem incansavelmente a superfície, medindo a altura e a densidade, enviando dados em tempo real de volta ao centro de controle para microajustes. Mas o perigo real está invisível, no fundo do núcleo. A reação química gera um calor intenso no centro do bloco. Se esse calor não for removido, o núcleo literalmente queimará a si mesmo. Ele se tornará oco e toda a estrutura falhará. Para evitar isso, poderosos ventiladores de circulação puxam o ar quente para fora, resfriando o bloco de dentro para fora, garantindo que a estrutura seja forte e uniforme.
Cada centímetro da espuma parece respirar. Finalmente, no final desta longa jornada, o bloco gigante, ainda quente pela reação, encontra sua primeira ferramenta, a serra. Uma serra automática, movendo-se em perfeita sincronia com a velocidade do transportador, corta o pão contínuo em blocos gerenciáveis, cada um com 9 a 12 metros de comprimento. Braços robóticos movendo-se com uma suavidade quase impossível para seu tamanho, levantam esses blocos quentes. Eles ainda estão quimicamente vivos, a reação ainda não terminou. Eles devem agora descansar. Os blocos são movidos para uma vasta área de cura, uma zona de estabilização. Aqui, por 12 a 24 horas, eles ficam parados. Um fluxo de ar contínuo passa por eles, removendo os últimos vestígios de calor e gases residuais. Este período de sono não é negociável. É o que fortalece a espuma, fixa sua estrutura celular e a transforma de um bloco frágil em um material resiliente e duradouro. Após este descanso, a fase de escultura começa. Os blocos, agora completamente estáveis e resfriados, são alimentados nas linhas de corte. É aqui que a escala bruta encontra a precisão cirúrgica. Lâminas de liga de alta velocidade, controladas por computador CNC, fatiam os blocos maciços em painéis e folhas. Estações de corte duplas trabalham em sincronia, uma cortando horizontalmente, a outra verticalmente, para espumas mais macias e especializadas, como a espuma de memória, Memory Foam. A ferramenta é ainda mais futurista, um cortador de fio quente. Um fio de resistência, aquecido a 300 graus Fahrenheit, cerca de 150 graus Celsius, desliza através da espuma. Ele não corta, ele derrete seu caminho, deixando uma borda perfeitamente lisa, sem qualquer rasgo. As tolerâncias aqui são microscópicas. Sensores a laser medem a espessura de cada fatia. A margem de erro, apenas alguns milésimos de polegada. Isso é uma precisão que você não pode ver, apenas medir. A folha de espuma agora está perfeitamente esculpida. A espuma parece perfeita, ela é uniforme, macia e está nas dimensões exatas. Mas como os engenheiros provam que ela realmente durará as 3 décadas que prometeram, eles a torturam. Amostras de cada lote são levadas ao laboratório de controle de qualidade. Primeiro, máquinas de teste medem sua força de compressão, quanta força é necessária para esmagá-la. Em seguida, medem sua elasticidade e força de indentação, quão bem ela empurra de volta. Mas o teste mais crítico é o ciclo de resistência, ou teste de fadiga. Uma máquina equipada com um pistão pesado comprime e solta a amostra de espuma, de novo e de novo e de novo, milhares e milhares de vezes. Isso simula 30 anos de uso diário, condensados em poucas horas. A espuma rasgará, perderá sua altura, sua estrutura interna entrará em colapso. Enquanto este teste de força acontece, outros sensores escaneiam a superfície sob luz polarizada. Esta luz especial revela a estrutura celular oculta, tornando-a visível. Algoritmos de computador caçam qualquer imperfeição. Um poro muito grande, um rasgo minúsculo, uma região onde as células não são uniformes. Apenas a espuma que sobrevive a este teste de 30 anos é certificada. Ela recebe um código de lote e é liberada para a próxima etapa, sua segunda vida. A espuma certificada agora começa sua segunda vida como um produto de consumo. Ela é alimentada na linha de montagem de colchões. Aqui, cortadores CNC fatiam as folhas em diferentes camadas, a base de alta densidade para suporte, a camada intermediária de transição, a camada superior macia de espuma de memória para conforto. Elas são unidas, não com solventes químicos agressivos, mas com uma fina névoa de adesivo à base de água. Prensas pneumáticas gigantes descem, fundindo as camadas em um bloco único e unificado. O colchão é então aparado, moldado e recebe sua capa de tecido final, costurada por trabalhadores qualificados. É um colchão completo, maciço, pronto para uma cama king size. E agora, o truque final e mais incrível de toda a produção. O colchão é movido para a seção de embalagem automatizada. Um poderoso sistema de compressão a vácuo é ativado.
Você pode observar enquanto ele suga, literalmente, cada vestígio de ar das bilhões de células abertas da espuma. O colchão, antes espesso e macio, entra em colapso. Seu volume diminui em quase 80%. Ele é então firmemente enrolado, selado em um filme plástico protetor e desliza perfeitamente para dentro da icônica cama em uma caixa, Bed in a Box. Uma revolução na logística e na indústria, tudo tornado possível por esta química incrível. Mas você sabia? Aquelas cores que vimos, bege, verde ou rosa pálido, não são para estilo. Elas são códigos. Elas identificam os aditivos específicos misturados lá no início, como retardadores de chama ou corantes para rastrear um lote específico. E você sabia que este material, agora fundamental em nossas casas, foi um segredo militar? Na década de 1930, era usado exclusivamente em aplicações militares e aeroespaciais, valorizado por sua incrível leveza e força de isolamento. Neste mundo de engenharia, nada é deixado ao acaso. Até a menor bolha de ar desempenha seu papel, contribuindo para a sensação final, a resiliência e a capacidade do material de nos dar suporte por décadas. De compostos líquidos, silenciosos e voláteis em tanques de aço, para blocos maciços de espuma, respirando em uma esteira transportadora, até o rolo final, comprimido e pronto para ser enviado. Esta jornada inteira é um testemunho da sofisticação da engenharia de materiais moderna. Cada reação química, cada movimento da maquinaria é controlado com precisão absoluta, mantendo um equilíbrio perfeito entre velocidade e estabilidade. É assim que compostos sem vida são transformados na fundação invisível do nosso conforto. Os assentos de carro, os sofás e os colchões em que confiamos todas as noites. Você já se perguntou o que há em comum entre o smartphone que você usa todos os dias para ver vídeos e o caça supersônico que rompe a barreira do som a quilômetros de altura? A resposta é um metal. Mas não um metal qualquer. É um material nascido do fogo e do vácuo, tão resistente que protege submarinos nas profundezas esmagadoras do oceano, e tão puro que o corpo humano o aceita como se fosse seu. Este é o titânio, um elemento que nos rodeia, mas cuja origem é uma das sagas industriais mais épicas da humanidade. Para transformar uma simples areia cinzenta neste supermaterial, é preciso dominar temperaturas mais quentes que a lava de um vulcão e criar um vácuo mais perfeito que o do espaço sideral. Como a humanidade conseguiu forjar um metal com as qualidades de um deus a partir do pó da terra, esta é a história de como pegamos o indomável e o transformamos na espinha dorsal da nossa tecnologia mais avançada. A jornada do titânio não começa em um laboratório futurista, mas em paisagens vastas e selvagens. Ele é o nono elemento mais abundante na crosta terrestre, o que significa que está por toda parte, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ele não se apresenta em pepitas brilhantes como o ouro. Em vez disso, ele se esconde à vista de todos, trancado dentro de minerais, com a aparência de areia escura e comum, chamados ilmenita e rutilo. A caça a este tesouro disfarçado é uma operação de escala monumental. Em algumas costas, o método é quase brutal em sua simplicidade. Canhões de água gigantes disparando jatos com a força de um furacão, literalmente desintegram dunas de areia. O som é um rugido contínuo, enquanto toneladas de areia são transformadas em uma lama turbulenta. Aqui, a física faz o trabalho pesado. As partículas de titânio, por serem muito mais densas, afundam rapidamente, enquanto a areia comum, mais leve, é varrida pela correnteza. É como peneirar uma praia inteira para encontrar grãos de ouro, mas o que se busca é um pó cinzento. Em minas continentais, a escala é ainda mais avassaladora. Escavadeiras gigantes, altas como um prédio de 3 andares e com garras que poderiam engolir um carro, removem metodicamente a camada superficial da terra. Elas cavam crateras tão vastas que podem ser vistas do espaço. Caminhões de transporte, cada um capaz de carregar o peso de 100 carros familiares, formam um fluxo interminável da mina para a usina de processamento. Para cada quilo de titânio que acabará em um produto de alta tecnologia, dezenas de toneladas de rocha e terra precisam ser movidas. É um esforço hercúleo que consome quantidades inimagináveis de energia e água, tudo para convencer a Terra a entregar um de seus segredos mais bem guardados.
Uma vez extraído, o minério bruto é apenas uma mistura caótica de areia, cascalho e os preciosos minerais de titânio. Agora começa a fase crítica de purificação, um processo de múltiplos estágios que se assemelha a remover as camadas de uma armadura antiga e complexa para chegar ao guerreiro interior. O primeiro passo é a separação por gravidade. Imagine sacudir um frasco com areia e pequenas pedras. As pedras mais pesadas vão para o fundo. Agora imagine isso acontecendo em tanques do tamanho de piscinas olímpicas, onde a lama de minério é agitada vigorosamente. O titânio mais pesado afunda, enquanto as impurezas mais leves são drenadas. O que sobra já é muito mais rico, mas ainda não é puro. A seguir, entra em cena o poder invisível do magnetismo. O concentrado passa por esteiras rolantes sob eletroimãs gigantes, tão potentes que poderiam levantar um carro. Esses ímãs atuam como um pente fino, arrancando qualquer partícula de ferro que tenha se misturado ao minério. O ferro é um inimigo da força do titânio, e até mesmo um traço minúsculo poderia comprometer o lote inteiro. Finalmente, a etapa mais sutil, a flotação. Isso é pura alquimia química. O concentrado é misturado em tanques com água e reagentes especiais. Esses reagentes têm uma propriedade curiosa. Eles se agarram às impurezas como a sílica, mas ignoram o titânio. Em seguida, bolhas de ar são injetadas no tanque. As impurezas, agora envoltas pelos reagentes, pegam carona nas bolhas e sobem à superfície, formando uma espuma que é simplesmente raspada e descartada. O que permanece no fundo é um pó escuro e denso, agora com mais de 90% de dióxido de titânio puro. A areia suja e sem valor foi transformada em uma matéria-prima estratégica, pronta para enfrentar o fogo. Cada etapa é uma batalha pela pureza, onde a menor falha pode significar o desastre. Temos agora um pó de uma pureza incrível, mas ainda é apenas um pó, uma promessa de metal. Para despertá-lo para lhe dar forma e força, é necessário um ritual de fogo e química, um processo tão engenhoso que mudou a metalurgia para sempre, o processo Kroll. Este processo não acontece em fornos abertos, mas em reatores de aço selados, como cofres gigantes. Dentro, a atmosfera é preenchida com gás argônio inerte, porque o titânio quente é tão reativo que até mesmo o ar o contaminaria. Primeiro, o pó de dióxido de titânio é aquecido a cerca de 1000 graus Celsius e exposto a gás cloro. Essa reação o transforma em um líquido, o tetracloreto de titânio. Agora vem o momento mágico. Magnésio derretido, um metal ainda mais reativo, é introduzido no reator. Aqui acontece uma troca violenta no nível atômico. O magnésio, com sua maior afinidade química, arranca os átomos de cloro do titânio, libertando o titânio puro para existir por conta própria. É uma dança química, onde um metal se sacrifica para libertar outro. Durante horas, o titânio puro se deposita lentamente nas paredes frias do reator. Quando o processo termina e o reator é aberto, o que sai não é um lingote brilhante e liso, é um bloco cinza, poroso e surpreendentemente leve, com uma textura que lembra uma esponja marinha ou um pedaço de coral. É a esponja de titânio. É feia, quebradiça e cheia de vazios, deixados pelo cloreto de magnésio que foi removido. Mas não se engane pela aparência. Este é o nascimento do metal. É a primeira vez que o titânio assume sua forma metálica. Ainda é um embrião, imperfeito e bruto, mas o coração do supermetal já começou a bater. A esponja de titânio é o metal em sua forma mais crua, cheia de impurezas e vazios. Para transformá-la no material monolítico e perfeito exigido pela tecnologia moderna, ela precisa passar por um batismo de fogo final. Um ritual de purificação que acontece em um ambiente que imita o vácuo do espaço profundo. Este é o processo de refusão a arco a vácuo, ou VAR, a etapa que eleva o titânio de um simples metal a um supermaterial. Primeiro, a esponja é esmagada, limpa de todos os resíduos de sal e compactada sob uma pressão de milhares de toneladas em um bloco denso, que servirá como um eletrodo gigante. Este eletrodo é então suspenso dentro de um forno de cobre, que é selado e de onde todo o ar é bombeado, criando um vácuo quase perfeito. O oxigênio é o inimigo mortal do titânio.
Em altas temperaturas, um único átomo de oxigênio agiria como um veneno, tornando o metal quebradiço. Então, o espetáculo começa. Uma corrente elétrica de imensa voltagem é aplicada, criando um arco elétrico entre o eletrodo e a base do forno, um raio artificial, mais brilhante que o Sol, que gera um calor de milhares de graus. O arco começa a derreter a ponta do eletrodo, gota a gota. Cada gota de titânio líquido cai em um cadinho de cobre resfriado à água. Não é um derramamento rápido. O lingote é construído pacientemente, gota a gota, ao longo de muitas horas. Este processo lento garante que o resfriamento seja perfeitamente uniforme, eliminando quaisquer bolhas de gás ou impurezas restantes que simplesmente evaporam no vácuo. Quando o processo termina, o que resta é um cilindro perfeito de titânio puro, brilhante, denso e com uma força interna quase inquebrável. Se o processo Kroll foi o nascimento, este foi o batismo que lhe deu sua alma indestrutível. O lingote agora é perfeito em sua pureza, mas ainda é apenas um bloco bruto de metal. Para se tornar útil, ele precisa ser moldado, um processo que combina a força de um gigante com a precisão de um cirurgião. A transformação começa no calor. O lingote, aquecido a mais de 1000 graus Celsius até brilhar com um tom laranja cereja, é movido por braços robóticos para a prensa de forjamento. Aqui, uma força de 50.000 toneladas, o peso de um porta-aviões, desce sobre o metal a cada poucos segundos. O som é um estrondo ensurdecedor que reverbera por toda a fábrica. Cada impacto não apenas molda o metal, mas também refina sua estrutura interna, alinhando os grãos de cristal em uma formação compacta e interligada, tornando-o exponencialmente mais forte. Depois que a força bruta fez seu trabalho, transformando o lingote em barras ou placas mais manejáveis, começa a dança da precisão. A usinagem do titânio é lendariamente difícil. É como tentar esculpir granito com uma faca de bolso. O metal é tão duro e um mau condutor de calor que a fricção da ferramenta de corte gera um calor intenso que pode derreter a própria ferramenta. Por isso, o processo é inundado por um fluxo constante de líquido de arrefecimento. Em centros de usinagem CNC, guiados por computador, ferramentas de corte com ponta de diamante executam um balé robótico. Elas seguem caminhos complexos, programados em milhares de linhas de código, removendo material com uma precisão de micrones, mais fino que um fio de cabelo humano. É neste balé de força e precisão que o titânio finalmente assume sua forma final. A pá de turbina de um motor a jato, um parafuso cirúrgico projetado para se fundir com o osso, ou a moldura elegante de um relógio de luxo. A jornada da rocha bruta à perfeição usinada está completa. E então o ciclo se completa. O mesmo titânio que começou como uma areia cinzenta em uma praia distante, que sobreviveu ao fogo dos reatores e ao batismo do vácuo, agora retorna para nossas mãos. Vemos o smartphone novamente. A câmera mergulha em sua estrutura, revelando a moldura de titânio que lhe confere leveza e força. Então a cena se expande. Vemos esse mesmo brilho metálico na lâmina de uma turbina de avião, girando a velocidades incríveis. Vemo-lo no casco de um submarino, silenciosamente patrulhando as profundezas escuras do oceano. E o vemos em um implante de quadril, dentro do corpo humano, tornando-se uma parte da pessoa, permitindo-lhe andar novamente. A jornada do titânio, da rocha bruta, a um componente de precisão, é mais do que uma maravilha da engenharia. É um testemunho da ambição humana. É um símbolo de nossa capacidade de pegar o elemento mais teimoso e desafiador da natureza e transformá-lo em ferramentas que não apenas servem a nós, mas que expandem o próprio significado do que é possível. A história do titânio é a prova de que, a partir dos minerais da Terra, podemos forjar conquistas que alcançam os céus e dominam as profundezas. Todos os dias, o nosso mundo descarta metal suficiente para construir 200 torres Eiffel. 200. Todos os dias. Esse carro velho e enferrujado, abandonado à beira da estrada, parece ser o fim de uma história. Mas e se for, na verdade, o início de uma nova? Como é que este símbolo esquecido do passado se transforma na matéria-prima para um futuro brilhante, regressando às nossas vidas de formas que mal podemos imaginar? Esta é a história de uma ressurreição industrial.
Uma jornada desde o ferro velho até o coração ardente da metalurgia, onde o que foi descartado renasce, mais forte do que nunca. A jornada começa em lugares que parecem cemitérios de gigantes, extensos campos a céu aberto, onde milhares de automóveis, máquinas de lavar e estruturas metálicas aguardam o seu destino final. Aqui, o ar está impregnado com um cheiro de ferrugem e óleo velho. Um silêncio pesado paira sobre as carcaças, testemunhas silenciosas de uma vida útil terminada. Mas para os engenheiros e técnicos que aqui trabalham, isto não é um fim, é um tesouro adormecido, uma mina urbana de recursos valiosos. O primeiro passo é a avaliação. Cada veículo que chega é pesado numa balança industrial. O seu peso é a primeira medida do seu potencial. Quase todas as partes de um carro podem ser recicladas, desde o chassis de aço maciço até as maçanetas das portas feitas de ligas mais leves. Esta prática não é nova. A história mostra-nos que a humanidade sempre entendeu o valor do metal reciclado. Arqueólogos descobriram que, já na Roma antiga, os ferreiros recolhiam espadas de bronze, gastas em batalha, para as derreter e transformar em potes, ferramentas e outros utensílios do cotidiano. O ciclo de vida do metal é quase tão antigo como a própria civilização. Hoje, o processo é infinitamente mais complexo e preciso. Após a pesagem, começa uma triagem meticulosa, uma espécie de autópsia mecânica, onde o veículo é despojado de tudo o que não é metal. Pneus, vidros, plásticos e fluidos são cuidadosamente removidos. Cada material seguirá o seu próprio caminho de reciclagem, mas é o esqueleto de metal que detém o maior valor. Uma vez que o metal está nu, começa a verdadeira ciência da separação. Antes que este material possa renascer, ele precisa de ser dividido com uma precisão quase cirúrgica. O fluxo de sucata entra numa linha de triagem, onde a tecnologia de ponta assume o controle. O metal é classificado em 3 categorias principais. A primeira e maior categoria são os metais ferrosos, principalmente ferro e aço. Eles constituem cerca de 70% de todo o peso do lixo metálico e são facilmente identificáveis pela sua propriedade mais conhecida, o magnetismo. A segunda categoria são os metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre e o níquel. São mais leves, resistentes à corrosão e extremamente valiosos. Separar o alumínio de uma carroçaria do aço de um chassis é crucial para a qualidade do produto final. A terceira categoria é a mais crítica, os materiais perigosos. Baterias contêm chumbo e ácido. Interruptores antigos podem conter mercúrio. E os sistemas de travagem de veículos mais velhos podem ter amianto. Estes componentes exigem um manuseamento especializado para garantir que são neutralizados e descartados de forma segura, sem prejudicar o ambiente. Em algumas das fábricas mais avançadas do mundo, esta triagem já não é feita apenas por mãos humanas. Robôs equipados com sensores laser percorrem o fluxo de sucata, identificando diferentes tipos de ligas metálicas, com uma velocidade e precisão sobre-humanas. Um feixe de luz analisa a composição química de uma peça, que, numa fração de segundo, um braço mecânico atira para o contentor correto. É a união perfeita entre a força bruta da indústria pesada e a delicadeza da inteligência artificial. Cada peça de metal é identificada e catalogada, pronta para a próxima etapa, a mais brutal e espetacular de todas. Depois da triagem, o metal está limpo e classificado, mas ainda mantém a sua forma original. Uma porta de carro ainda é uma porta, um chassi ainda é um chassis. Para o transformar em matéria-prima universal, é preciso destruir a sua identidade. O material é transportado para uma máquina, que é o coração pulsante de qualquer centro de reciclagem, o triturador, ou shredder. Não é apenas uma máquina, é um monstro mecânico, um titã de aço com uma fome insaciável. O seu tamanho é colossal e o seu som é um rugido ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Uma grua gigante levanta um carro inteiro, balançando-o no ar como se fosse um brinquedo, e deixa-o cair na boca do triturador.
Por um instante, há silêncio, e depois, o caos. Lâminas de aço endurecido, mais grossas que um braço humano, e a girar a uma velocidade incrível, agarram o veículo e puxam-no para dentro com uma força implacável. O som é uma sinfonia de destruição, o metal a ser rasgado, o vidro a estilhaçar-se, a estrutura a ceder sob uma pressão de centenas de toneladas. Em menos de um minuto, um automóvel que demorou dias a ser montado é reduzido a fragmentos do tamanho de um punho. O objetivo deste processo brutal não é apenas a destruição. O metal triturado é muito mais fácil de manusear, transportar e, mais importante, de derreter. A sua área de superfície aumenta drasticamente, o que permite que o calor do forno o consuma de forma mais rápida e uniforme. Da boca do triturador não sai um carro, mas um fluxo contínuo de metal irreconhecível, uma mistura homogênea pronta para a fase final da purificação. O metal está agora triturado num fluxo homogêneo, mas ainda é uma mistura de diferentes tipos. O aço está misturado com o valioso alumínio. Separar estes dois materiais é o próximo desafio, e a solução é uma demonstração elegante de física em ação. O fluxo de fragmentos de metal é despejado numa passadeira rolante que o transporta para debaixo de um tambor magnético gigante. Este não é um ímã comum, é um eletroímã colossal, com um poder capaz de levantar toneladas. À medida que a rio de metal passa por baixo, tudo o que contém ferro e aço é arrancado da passadeira, saltando e agarrando-se à superfície do tambor. O aço segue um caminho, enquanto os materiais não magnéticos continuam no seu percurso. Mas como separar o alumínio do resto dos não metais, como plástico e borracha, que possam ter escapado à triagem inicial? A resposta está num fenômeno físico chamado correntes de Foucault. O fluxo restante de material passa por outro separador, que gera um campo magnético de rotação rápida. Este campo não atrai o alumínio, mas induz pequenas correntes elétricas dentro dos fragmentos de alumínio. Estas correntes, por sua vez, criam o seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo principal. O resultado é uma força de repulsão. O alumínio é literalmente empurrado para fora da passadeira, saltando para um contentor separado, enquanto os outros materiais, inertes a este campo, simplesmente caem no final da linha. É um espetáculo quase mágico ver o metal a levitar e a separar-se sem qualquer contato físico. Uma dança invisível de forças magnéticas que purifica o material com uma eficiência notável. Agora, finalmente, temos matérias-primas puras, montes gigantes de aço triturado e pilhas brilhantes de alumínio, frios e inertes, mas prestes a enfrentar o fogo. A etapa final da jornada é a mais dramática e transformadora. O metal, agora limpo, puro e triturado, é transportado para a fundição, o coração ardente da reciclagem. É aqui que o sólido se torna líquido e o velho se torna novo. O aço e o alumínio são carregados em fornos gigantes, caldeirões do tamanho de edifícios que atingem temperaturas inimagináveis. O aço é levado a mais de 1.500 graus Celsius, uma temperatura mais quente que a lava de um vulcão. O alumínio derrete a uma temperatura mais baixa, mas ainda assim escaldante, de 660 graus Celsius. Dentro destes fornos, o metal perde toda a memória da sua forma anterior. Uma viga de ponte, uma lata de refrigerante, um capô de carro, tudo se funde numa massa incandescente e homogênea. O calor intenso queima quaisquer impurezas restantes, como tinta ou plásticos que sobem à superfície como uma escória que é depois removida. O que resta é metal líquido, puro e vibrante, uma visão hipnótica de poder primordial. Este processo, embora visualmente intenso, é um milagre de eficiência energética. Produzir aço a partir de sucata consome cerca de 75% menos energia do que produzi-lo a partir de minério de ferro virgem. No caso do alumínio, a poupança é ainda mais espantosa. A reciclagem de alumínio consome até 95% menos energia do que a sua produção a partir da bauxite. A energia poupada ao reciclar uma única lata de alumínio é suficiente para alimentar um computador portátil durante 3 horas. Quando o metal atinge o estado líquido perfeito, o forno inclina-se lentamente e um rio de fogo branco amarelado flui para moldes gigantes. Nestes moldes, o metal arrefece e solidifica, formando lingotes, placas ou vigas.
os blocos de construção para um novo ciclo de vida. O ciclo está completo. O que era um carro enferrujado é agora um bloco de aço puro e brilhante, pronto para ser enviado para fábricas em todo o mundo. Mas a história deste metal reciclado está cheia de surpresas e lendas. Sabia que parte do aço do lendário Titanic, após o seu trágico fim, foi recuperado e, segundo se crê, reciclado? O metal que testemunhou um dos momentos mais marcantes da história marítima pode hoje fazer parte de um carro, de uma viga ou de um eletrodoméstico na sua casa. O ciclo de vida de uma lata de alumínio é de uma velocidade estonteante. Desde o momento em que a coloca no contentor de reciclagem, ela pode ser recolhida, transportada, triturada, derretida, transformada numa nova lata, enchida, rotulada e regressar à prateleira do supermercado em apenas 60 dias. Um ciclo quase perfeito de sustentabilidade. E o poder deste metal renascido não é apenas para objetos pequenos. Na Califórnia, ergue-se uma ponte construída com 85% de aço reciclado, proveniente de estruturas antigas demolidas. É uma prova monumental de que a engenharia do futuro pode ser construída sobre as fundações do passado, de forma mais econômica, ecológica e incrivelmente resistente. Voltamos então à questão da energia. Aquele número impressionante, uma poupança de até 95%. Imagine uma linha de montagem reluzente. Um carro novo com a sua pintura a brilhar sob as luzes da fábrica. Desliza suavemente para fora da linha, pronto para a estrada. É um símbolo de modernidade e inovação. Mas o seu segredo está no seu interior. Até 30% do aço que compõe a sua estrutura robusta pode ter vindo daquele carro velho e enferrujado que vimos no início. A sua força vem do renascimento. Fica claro que naquilo que muitos chamam simplesmente de lixo, na verdade, esconde-se o imenso potencial para construir, de forma mais inteligente, o nosso amanhã. Para obter apenas 260 gramas de ouro, o peso de um smartphone comum, é preciso processar 19 mil toneladas de terra e rocha. Como um metal precioso é extraído de uma quantidade tão insignificante de minério e qual é o seu verdadeiro preço? Esta é a história de um brilho que nasce na escuridão, uma jornada da rocha antiga até a barra de ouro puro trancada em cofres impenetráveis. Uma viagem que começa nas profundezas da terra e termina no deslumbrante mundo da riqueza e do status. Existe um cartão dourado e brilhante que já esteve associado ao nome de Donald Trump. Corriam rumores de que valia até 5 milhões de dólares, e alguns diziam que apenas segurá-lo poderia garantir a cidadania americana. Seja um símbolo ou algo real, uma coisa é clara: o ouro nunca foi apenas um metal. É poder que se pode segurar, ambição que se pode vestir. O ouro aparece em toda parte no mundo do luxo, desde supercarros chamativos até bifes cobertos com flocos de ouro comestíveis, que podem custar milhares de dólares por porção. Mais de 4 mil toneladas de ouro são extraídas todos os anos ao redor do mundo. Mas por trás desse brilho há uma jornada longa e intensa. Há mais de 6 mil anos, durante a Era Neolítica, o ouro já era usado para fazer joias, objetos sagrados e utensílios domésticos especiais para governantes e elites. O que diferencia o ouro não é apenas o seu brilho, mas a sua capacidade de durar no tempo. Ele não enferruja, não desbota e não se desgasta. Num mundo em constante mudança, o ouro é uma das poucas coisas que nunca precisa provar o seu valor novamente. É por isso que se tornou um símbolo duradouro de poder, riqueza e confiança. Ele não espera na superfície, revela-se apenas àqueles que são pacientes o suficiente para procurar por baixo dela. Em 1848, uma pequena descoberta na Califórnia mudou o curso da história americana. Um punhado de flocos de ouro brilhantes encontrados num riacho desencadeou a mais famosa corrida do ouro do século XIX. Dezenas de milhares de pessoas correram para o oeste, abandonando cidades e fazendas com uma única esperança: enriquecer com o ouro. Mas antes que o ouro se torne um símbolo de status, ele precisa ser encontrado. E essa busca nos leva a dois mundos completamente diferentes. Vamos para Uganda, uma terra frequentemente descrita como vivendo sobre o ouro. Mas aqui, o ouro não brilha em vitrines. Ele se esconde sob poeira vermelha, suor e infâncias interrompidas.
Sob um sol escaldante, famílias inteiras, incluindo crianças jovens demais para soletrar seus próprios nomes, pegam pás enferrujadas e seguem seus pais para um solo seco e implacável, na esperança de desenterrar alguns preciosos flocos. Com apenas $1 por dia para sobreviver, a mineração de ouro não é um trabalho, é uma tábua de salvação. E, no entanto, o preço do ouro é pago não apenas em trabalho, mas na saúde de crianças que crescem respirando poeira em vez de sonhos. Suas salas de aula são às margens dos rios, seus brinquedos são ferramentas. Para elas, o ouro não é um símbolo de riqueza, é a única chance que tem de sobreviver mais um dia. Um dia de caça ao ouro começa com apenas um detector de metais portátil e um bom par de ouvidos. Os mineradores caminham lentamente, com os olhos fixos no chão, ouvindo atentamente os suaves bips do dispositivo. Cada bip traz um vislumbre de esperança, mas este trabalho não se baseia na sorte. Mineiros experientes sabem onde procurar, ao redor de quartzo, ardósia ou áreas por onde o ouro já passou. Assim que recebem um sinal, a equipe começa a cavar e o verdadeiro trabalho começa. Os poços ficam cada vez mais fundos, às vezes dezenas de metros cavados apenas com pás, picaretas e força humana, sem máquinas. Em alguns lugares, as pessoas usam troncos de árvores para sustentar os túneis, mas o risco de colapso está sempre presente. À medida que descem, os mineiros precisam rastejar por túneis estreitos, mal largos o suficiente para deitarem de lado. Cada buraco é como uma aposta. Pode não levar a nada, ou pode revelar rochas que valem o salário de um mês. Sacos pesados de terra são amarrados com cordas e içados por sistemas de roldanas básicos, empilhados à espera de serem esmagados. Então, o que resta é movido para uma zona diferente, para um passo muito mais delicado e perigoso, a adição de mercúrio. Embora o mercúrio seja notoriamente tóxico, ele continua sendo o único produto químico acessível aqui, que pode dissolver o ouro e libertá-lo das impurezas restantes. Os trabalhadores amassam essa mistura com mercúrio por 20 a 30 minutos, até formar um amálgama cinzento, semelhante a uma massa, uma mistura de ouro e mercúrio fundidos pela pressão e pelo desespero. Esta massa é então aquecida, fazendo com que o mercúrio evapore e desapareça no ar, deixando para trás o ouro bruto. O processo é simples, primitivo e devastador. Este método primitivo e mortal é o completo oposto de como o ouro é extraído do outro lado do mundo. Em total contraste com a mineração manual na África, os Estados Unidos adotaram maquinário moderno e tecnologia avançada para extrair ouro em uma escala massiva. Esta abordagem não só aumenta a eficiência, mas também ajuda a reduzir o impacto ambiental. Agora vamos a uma mina de ouro em Nevada, onde você verá em primeira mão como a jornada para o metal precioso pode ser diferente quando a inovação lidera o caminho. O primeiro passo na mineração de ouro moderna é perfurar buracos profundos no solo, geralmente entre 10 e 20 metros. Uma imponente plataforma de perfuração como esta, montada em um caminhão de serviço pesado e repleta de linhas hidráulicas, crava tubos de aço na rocha sólida com incrível precisão e força. Esses buracos são então preenchidos com explosivos, cuidadosamente preparados para explodir camadas de rocha sólida. Técnicos colocam detonadores em cada buraco, e um único local pode ter de 50 a 100 deles, cada um conectado e cronometrado com precisão. Quando chega a hora, os explosivos são acionados todos de uma vez. Explosões poderosas abalam a área, enviando densas nuvens de fumaça para o ar. A força é tão intensa que rasga seções inteiras da montanha, quebrando rochas maciças em milhares de fragmentos menores, tornando muito mais fácil coletar e separar o ouro. No estágio seguinte, uma vez que as enormes formações rochosas são estilhaçadas em milhares de fragmentos menores, escavadeiras de serviço pesado entram em ação. Com cada colherada, elas recolhem pedaços de minério contendo ouro e os carregam em um longo sistema de correias transportadoras que corre ao longo da borda do local de mineração. Este sistema é projetado para operar continuamente, transportando o minério de forma suave e eficiente da área de detonação para o armazenamento temporário.
Na planta de processamento, o minério viaja por correias transportadoras totalmente automatizadas, permitindo um movimento rápido e contínuo através da instalação. Embora cada tonelada de rocha contenha apenas 0,05% de ouro, apenas 1 grama escondido entre milhares, este pequeno vestígio está longe de ser inalcançável. Com a ajuda de tecnologia de refino de ponta, a planta consegue isolar e extrair essa partícula de ouro com notável precisão e eficiência. O minério de ouro é alimentado em um moinho de bolas massivo. A máquina gigante, repleta de dezenas de milhares de esferas de aço, cada uma pesando de alguns quilos a mais de 27 quilos, somando centenas de toneladas de aço sólido. À medida que o moinho gira, as esferas caem e colidem com o minério, esmagando-o com uma força tremenda. Pouco a pouco, as rochas são pulverizadas até se transformarem em um pó fino. Este processo de moagem funciona continuamente por 20 a 30 minutos, quebrando o minério até que ele seja quase um pó. Nesse ponto, a extração do ouro se torna muito mais fácil e eficiente. Em seguida, a água é adicionada ao minério triturado, transformando-o em uma pasta espessa, semelhante a um lodo. Essa consistência facilita a separação do ouro dos materiais indesejados. Quando a pasta de minério é despejada em grandes tanques ao ar livre, o processo de extração de ouro começa com um passo simples, mas eficaz: a separação física. Em seguida, agentes químicos como o cianeto são adicionados para dissolver qualquer ouro remanescente, ajudando a separá-lo das substâncias indesejadas, ainda misturadas com o minério. A solução líquida é então bombeada para uma célula eletrolítica, onde um fluxo constante de corrente contínua passa através da solução portadora de ouro. Dentro do tanque, os íons de ouro se movem em direção ao eletrodo negativo e gradualmente se depositam como uma camada sólida de metal puro, aderindo firmemente à superfície. Todo o processo ocorre sob condições cuidadosamente controladas, para garantir que o ouro formado seja quase 100% puro. Após o processo de eletrólise, e uma vez que o ouro puro foi separado, ele passa por uma etapa de fusão a alta temperatura, atingindo cerca de 1120 graus Celsius. O objetivo deste passo é eliminar completamente quaisquer impurezas restantes, enquanto transforma o ouro em estado líquido, facilitando o vazamento em moldes. A fusão também ajuda a tornar o ouro mais macio e uniforme, criando as condições ideais para moldá-lo em barras. Este processo não só dá ao ouro sua forma de barra padrão, mas também preserva sua pureza uma vez que esfria. As barras de ouro tomam forma, lentamente, após serem despejadas em moldes e deixadas para esfriar gradualmente ao ar livre. Uma vez sólido, o metal se torna duro e brilhante, com a aparência limpa e retangular, que define uma barra de ouro comercial padrão. Em seguida, o ouro é colocado em uma balança para determinar seu peso exato. Em média, cada barra de ouro pesa entre 1 e 2 quilos. Cada barra contém cerca de 99,99% de ouro puro, com menos de 0,01% de impurezas metálicas residuais. Depois de pesado e inspecionado, ele passa por um processo de limpeza, usando uma solução de ácido suave. Este passo ajuda a remover impurezas como metais pesados e compostos remanescentes do processo de fusão. O ácido suave dissolve essas impurezas sem afetar o ouro puro. As barras de ouro puro são transportadas para os principais bancos do Zero Seti, incluindo o Federal Reserve, onde são armazenadas em cofres de alta segurança, sob a vigilância de pessoal de segurança profissional. O ouro é cuidadosamente preservado para garantir a máxima segurança e confidencialidade absoluta. E assim, tendo percorrido o caminho da explosão à fusão, a barra de ouro puro está pronta. Mas sua história não termina aqui. Sabia que o ouro é tão maleável que com ele se podem fazer fios mais finos que a seda? E que durante a corrida do ouro do século XIX, as pessoas abandonaram cidades e fazendas inteiras na esperança de enriquecer? Ou que a maior parte do ouro de fácil acesso no planeta já foi extraída, forçando os mineradores a ir mais fundo do que nunca? Começamos dizendo que para 260 gramas de ouro são necessárias 19 mil toneladas de rocha. Agora, esses 260 gramas, depois de passarem pelo fogo e pela química,
chegam às mãos dos joalheiros e se transformam nisto. Desde barras refinadas de ouro puro, o metal é cuidadosamente transportado para instalações especializadas de fabricação de joias. Primeiro, o ouro é reaquecido em fornos de alta temperatura para torná-lo mais macio e maleável. Uma vez que atinge a flexibilidade desejada, o ouro passa por potentes laminadores, onde uma pressão intensa o achata e estica em longas e finas tiras ou fios delicados. Os finos fios de ouro são então enviados para uma máquina especializada na fabricação de correntes, onde são enrolados e formados em pequenos e precisos elos. Cada elo é cuidadosamente montado para criar uma corrente de ouro contínua. Cada grama brilhante guarda uma história do poder da tecnologia e do preço do trabalho humano, dois lados de um mesmo metal precioso.